Olá, muito boa tarde. Estamos de volta aqui com mais um informativo da Tio Comply e hoje nós vamos conversar com o diretor de TI, né, e também um dos proprietários da Tio Comply, o Felipe Bulli. Felipe, então, muito obrigada de novo aí por aceitar o convite, por fazer os esclarecimentos aí para as pessoas, né, para as empresas. E eu já vou começar com a primeira pergunta, que é a seguinte: por que a Tio Compliance escolheu o segmento de pequena e média empresa para disponibilizar essa plataforma digital especializada em compliance? Olá, Gláucia, boa tarde. A Tio Comply escolheu atuar no segmento de pequenas e médias empresas porque, sabidamente, as grandes empresas possuem uma estrutura própria de compliance. Elas têm condições econômicas, elas têm equipes capacitadas para atender todas as exigências de compliance de uma empresa, como, por exemplo, fazer treinamentos para todos os seus colaboradores, realizar due diligences para prestadores de serviço, distribuidores, parceiros, fornecedores. Ela tem equipe para fazer treinamentos, ela tem equipe para você fazer, por exemplo, quando a gente está falando no mercado financeiro, prevenção à lavagem de dinheiro. Ela tem equipes para garantir que todas as normas regulatórias estão sendo atendidas, ou seja, que a empresa está aderente às regulações vigentes. Só que quando você fala de uma pequena ou de uma média empresa, normalmente a gente está falando de uma estrutura mais enxuta. Com uma estrutura mais enxuta, já não se torna viável você ter uma equipe, uma estrutura de compliance própria. Eu vou dar um exemplo da nossa empresa de desenvolvimento de software. Nós somos em 12 consultores. Nós atendemos grandes empresas, já atendemos o governo. Para nós, quando há alguma exigência de compliance, a gente tinha o quê? Um documento que mostrava que a gente atendia alguma lei, que a gente era contra trabalho escravo, mas no final das contas era o que? Era um papel. Por quê? Não é viável para uma empresa com poucos funcionários manter uma estrutura especializada de compliance, de monitoramento de legislação, de monitoramentos de treinamentos, enfim, não é viável. Agora, com a Tio Comply, você tem uma plataforma que vai te oferecer um canal de denúncias por e-mail, é um canal de denúncias através de um 0800. Ela vai te fornecer uma plataforma de treinamentos para os mais diversos assuntos. Ela vai te fornecer ferramentas para você fazer due diligence nos seus clientes, nos seus prestadores, fornecedores. Então, se eu, como uma pequena e média empresa, fosse contratar uma equipe toda para ter todos esses benefícios, não seria economicamente viável, assim como não é para pequena e para as médias empresas. Então, quando a gente escolheu trabalhar para pequena e para média empresa, o motivo foi simplesmente esse. Elas não têm condições de ter uma estrutura de qualidade própria de compliance. Então, nós vamos fornecer isso para elas, para que tanto a pequena empresa quanto a grande empresa possam ter o mesmo nível de qualidade quando se fala de compliance. Como é que fica a segurança da informação na plataforma da Tio Comply? Como é que o pequeno empresário vai ficar tranquilo e seguro com essa informação rodando na plataforma? Como é que fica isso para ele? O que vocês pensaram nesse quesito aí? Isso é uma excelente pergunta e é uma preocupação de todos os nossos clientes que faz todo sentido. Quando você está falando de ter documentação do seu cliente, os manuais do programa de integridade, evidências das due diligence que são realizadas, evidências das investigações, para as denúncias que foram feitas, de fato a gente está falando de informação muito sensível, a documentação de toda empresa, toda estrutura societária. Então, como que a gente vai garantir para o nosso cliente que esses dados estão seguros, que esses dados estão protegidos? É simples. A gente está trabalhando com uma estrutura de uma das maiores empresas do mundo do ramo de tecnologia, que é da Microsoft. A gente usa a plataforma Azure. Ah, mas para quem não conhece, vamos falar um pouquinho, né, num termo um pouquinho mais leigo. A Microsoft com a Azure atende nada menos que grandes empresas mesmo,
como, por exemplo, Banco Santander, Banco Itaú, B3, que é a Bolsa de Valores, centrais elétricas como Eletronorte, Energias do Brasil. Então, assim, eu estou falando só de clientes nacionais, mas a Microsoft Azure atende clientes do mundo inteiro. O seu computador trabalha com um sistema Windows da Microsoft. Então, todo o nosso sistema está alocado na plataforma de nuvem da Microsoft, da Azure. Conta com criptografia de dados, conta com redundância. O que é redundância? Vamos supor que você guardou seu arquivo lá num computador, todo protegido, todo criptografado. Se por qualquer acidente aquele arquivo for perdido, com redundância, ele está também em outro computador. Esse, na verdade, é o conceito da nuvem, né? Eu só estou tentando falar de uma forma um pouco mais leiga. Então, uma vez que a Tcomply utiliza serviços de primeiro mundo para guardar as informações e as informações de seu cliente, a gente garante que o que existe de melhor em termos de segurança, de criptografia de dados e de redundância de informação está sendo oferecido. Muito bom, muito bom. E, Felipe, o que eu acho muito interessante é vocês terem escolhido esse mercado, né? Porque, como você falou, a pequena e média empresa, ela não tem a condição de ter estrutura de compliance, como a grande tem, mas ela tem a exigência de alguns contratantes que exigem da mesma forma que ela tenha um sistema de integridade implantado, né? Exatamente. E eu vou te dar um exemplo. Se uma pequena empresa ela quer, por exemplo, participar de licitações, ou uma pequena empresa quer prestar um serviço para uma grande empresa, como, por exemplo, para um grande banco, ou para uma grande incorporadora, ou para uma grande empresa de tecnologia, uma vez que você quer prestar serviço para grandes empresas ou para o governo, você tendo um programa de integridade, você tendo monitoramentos, você tendo compliance efetivo, as suas chances são muito maiores. Você se torna um concorrente muito mais competitivo. E a sua chance de criar um relacionamento de mais longo prazo com esse seu cliente também aumenta significativamente. Onde eu quero chegar? A gente está falando de maior oportunidade de receita para a empresa, para a pequena e para a média empresa. O que eu tenho certeza que é uma vantagem muito significativa para o pequeno e médio empresário. Sem dúvida. E também, né, Felipe, proteger o dono da empresa, né, e seus administradores com relação ao próprio risco que a própria empresa, dentro do seu segmento, está exposta, né? Então, o programa de compliance, o sistema de integridade, ele bem feito, ele bem avaliado, porque a primeira coisa que se faz é a análise do risco de uma empresa, né? Ou seja, o empresário, ele já fica sabendo o que ele está correndo de risco e ele pode se prevenir, né? Ele pode mitigar esse risco através do sistema de compliance. Então, realmente eu vejo que tem um mercado muito grande aí a ser explorado e acho que foi bem bolada aí a ideia de vocês de pegar esse nicho, né, de pequena e média empresa, porque realmente o mundo agora exige compliance, né? Então eu acho que o empresário que começar, der o primeiro passo, a gente costuma dizer, né, que quem chega primeiro toma água limpa, né? Então, sai na frente. Eu já vi casos de empresas, pequenas empresas, que quando vieram, alguns investidores se interessaram por elas, por não ter compliance e não fecharam o negócio. Então, veja que ter compliance muda, inclusive, o valor da empresa, né? Com certeza, o valuation da empresa, uma das formas de mensurá-lo é justamente o programa de integridade efetivo. Porque, como eu falei, é natural uma empresa falar que tem compliance, porque ela tem evidências, ela tem um monte de documento, que ela pegou modelos na internet e adaptou, e sim, eu tenho compliance, olha aqui meus documentos. Isso até serve, né, para uma auditoria, mas vamos ser bem franco. Se a sua equipe, se os sua cadeia de distribuição, se todos eles estão treinados, estão aculturados com compliance, o seu risco também diminui. Então, quando a gente fala de compliance, não é só uma questão de ter um papel, como as pessoas pensavam. É muito mais que isso. A gente está falando da essência da empresa. Eu vou te falar uma coisa. Na nossa empresa de software,
como a gente atendia grandes bancos fazendo, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro, a nossa equipe ela se sentia com um senso de pertencimento maior, ela se sentia mais valiosa por saber que ela participava de algo que era bom para a sociedade. Eu lembro de uma reunião que nós tivemos em equipe, que eu virei para uma colaboradora que hoje é sócia da empresa e falei: você já parou para pensar que você está ajudando no combate à corrupção do seu país? Ela falou: não. Eu falei: sabe aqueles trabalhos que a gente está fazendo lá naquele banco, onde a gente está ajudando em tais operações da Polícia Federal, onde a gente está fazendo trabalhos para ajudar na Lava Jato? Olha só, a gente está colaborando para ter um país mais íntegro. Ela falou: nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, quando você se vê trabalhando para o compliance, ou quando você se vê trabalhando em compliance, sabendo o que você está fazendo, segue uma diretriz éticos, de princípios morais, as pessoas que trabalham na sua empresa, elas se sentem melhores. É aquela questão do senso de, não só senso de pertencimento, mas senso de valor, né? Então, como eu disse, muito mais do que simplesmente, eu vou ter mais competitividade no mercado em relação ao meu concorrente e tudo mais. Não, para a sua equipe, para os seus colaboradores, isso também vai ter valor, vai ser importante. Aí pode ter pessoas que falem: mas meus colaboradores não ligam para isso. Bom, se eles não ligam, está na hora de rever quais os valores das pessoas que você escolheu para trabalhar na sua empresa. Os estudos já mostram, né, Felipe, que uma das questões que o funcionário procura é estar em empresas com boa imagem, que estão dentro das normas, né? Ninguém quer trabalhar para falcatrua. Exato, Ninguém quer ter no seu currículo uma mancha que nem procurar emprego para a máfia. Ninguém vai querer trabalhar na máfia, né? Então, exato. eu acho que vocês estão num caminho aí muito legal e eu espero aí que muitos clientes entendam esse modelo, né? Porque na verdade vocês estão mais do que gerando valor para a empresa, mas vocês estão oferecendo um produto, né, de alta qualidade para que possa melhorar a vida das empresas e seus administradores, né? E seus funcionários também, né? Felipe quer fazer as considerações finais aí do que a Tio Comply está pensando para 2021 em termos de mercado, como é que está vendo aí, questão de tecnologia, o que temos de novidades aí para o Compliance? Claro, a To Comply, ela ficou aproximadamente quase um ano se estruturando em relação a quais seriam os princípios, como seria a plataforma, quais seriam os processos. E a gente tem um propósito. A empresa é muito mais do que uma fonte de lucro. Quando conheci o Alex, quando conheci o Gabriel, eu acho que isso foi um ponto de intersecção entre nós três que gerou esse sucesso, digamos assim, na nossa caminhada. A gente acha que para empreender, você tem que ter muito mais que um produto ou um serviço, você tem que ter um propósito. E a gente tinha um propósito que era comum: fazer parte da transformação de uma sociedade, elevando o seu patamar ético, é uma coisa que dá motivação para a gente acordar e fazer as coisas que têm que ser feitas. Então, para esse ano, a nossa plataforma ela está se melhorando. A gente já tem implantado canais de comunicação que antes não tinha. A gente tem implantado processos automatizados para due diligence. Ou seja, a gente está se preparando para atender o cliente com muito mais qualidade, de forma a poder atender mais clientes. O que a gente não quer é oferecer para um cliente nosso um serviço fraco. Sabe, a empresa que cresce tem muito cliente e aí, por conta do volume, ela não dá conta de manter a qualidade. Isso vai completamente contra os princípios da To Comply. A gente quer crescer, mas quer crescer com qualidade. A gente quer oferecer o mesmo nível de serviço que a gente ofereceu lá para o primeiro cliente, oferecer para o milésimo. Então, a tecnologia na To Comply não para. A gente está todo dia se reinventando, trabalhando para que a gente possa aumentar cada dia a qualidade dos serviços que são oferecidos.
Bom, Felipe, é isso aí. Muito obrigada aí pelas explicações e parabéns por esse grande sucesso que é a To Comply, né? Que a gente está vendo aí a cada momento aumentando a sua carteira de clientes e o que é melhor, cliente satisfeito, né? Que é a história da alinhar as expectativas. O cliente está recebendo mais do que ele imaginava. Isso é um grande valor. Vocês estão de parabéns. Ok, Felipe? Então, até a próxima e muito obrigada aí. Muito obrigado, Glaucio. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.